O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando outro filho do presidente Jair Bolsonaro. Os repórteres Marcelo Gomes e Ricardo Abreu tiveram acesso a documentos que apuram a suspeita de contratação de funcionários fantasma no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, hoje no Republicanos. Funcionários que não apareciam na Câmara de Vereadores. Alguns estudavam a quilômetros de distância do Rio enquanto nomeados no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Outros nem crachá tinham. A senhora assinava ponto, tinha crachá? Não. Diva da Cruz Martins, de 72 anos, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre 2003 e 2005. Recebia R$3.000 por mês. Ela contou que não encontrava com ele e que sequer conhecia os colegas de trabalho. A senhora encontrava geralmente o vereador? Não encontrava com ninguém. Eu estou dizendo que eu ia lá voltar, não sei nem quem trabalhava lá. Os registros da portaria da Câmara mostram que entre os anos de 2003 e 2005, Diva não apareceu nenhuma vez por lá. A primeira visita só aconteceu em 2013, quando ela nem era mais funcionária do gabinete. Diva contou que sua função era distribuir panfletos de propaganda do mandato de Carlos Bolsonaro na cidade onde mora, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fazia panfleto aqui em Nova Iguaçu. Entregava panfleto? É. Para quem? O Carlos. Há muitos anos já. Entendi. Mas aqui em Nova Iguaçu? Aqui em Nova Iguaçu. Distribuir panfletos pode servir para conquistar apoio popular. Só que Carlos Bolsonaro é vereador no município do Rio de Janeiro e não pode receber votos de eleitores de Nova Iguaçu. Carlos Bolsonaro é suspeito de empregar funcionários fantasmas no seu gabinete desde o primeiro mandato, há 19 anos. Pelo menos 8 pessoas já prestaram depoimento ao Ministério Público do Rio. Essas atividades fora do município, elas devem ser excepcionais. A atividade cotidiana, o serviço para o qual o servidor é pago, diga-se com recursos do contribuinte do município do Rio de Janeiro, esse serviço tem que ser exercido naturalmente no município, nos limites territoriais da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Os promotores apontam que pessoas foram contratadas aparentemente como funcionários fantasmas. Alguns com elevada faixa etária e que moram em municípios afastados do Rio de Janeiro e até em outros estados. O Ministério Público afirma ainda que há indícios, ao menos em tese, do crime de peculato na contratação de servidores por Carlos Bolsonaro que não dariam expediente na Câmara. Peculato é o crime de corrupção cometido por funcionário público. Os promotores ouviram também um casal que trabalhou para o vereador. Ananda Hudson foi assessora parlamentar de março de 2009 até agosto de 2010. Enquanto tinha o cargo na Câmara, ela cursava a Faculdade de Letras em Resende, no sul do estado, a 171 quilômetros da Câmara de Vereadores do Rio. Uma viagem que leva 2 horas e 40 minutos de carro. No depoimento, Ananda disse que ia e voltava de Resende todos os dias e que as aulas eram no período noturno. Guilherme Hudson, marido de Ananda, foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre abril de 2008 e janeiro de 2018. Ele assumiu o cargo que antes era ocupado pela prima, Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, pai de Carlos. Mesmo com o cargo de chefia, Guilherme disse aos promotores que nunca teve crachá e que nos 10 anos em que atuou como assessor de Carlos Bolsonaro, trocou pouquíssimos e-mails com o vereador. Se esse servidor ele não tem crachá, não está no município, não reside no município e nada indica que venha, se locomova até o município para prestar esse serviço para o qual ele é pago, são indícios fortes de que essa pode ser uma vaga ocupada por um funcionário, um chamado funcionário fantasma. Os promotores ainda não concluíram a investigação, mas se dependesse da vontade da ex-servidora, essa história já teria chegado ao fim. O que eu já tinha que fazer, eu já fiz, já acabou, já morreu esse assunto. Entendi. Já participei de tudo que tinha que participar, de justiça, de tudo. Então, para mim, esse assunto agora morreu, tá bom, filho? A defesa do vereador Carlos Bolsonaro declarou que, em razão do sigilo decretado na investigação, as informações necessárias para comprovar as tarefas desempenhadas pelos funcionários desde 2001 estão sendo apresentadas ao Ministério Público.
e que Carlos Bolsonaro está à disposição e empenhado a esclarecer os fatos. A defesa de Guilherme Ananda Hudson afirmou que os clientes já prestaram esclarecimentos ao MP e que eles jamais cometeram qualquer ato ilícito. A assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores do Rio informou que não há controle se todos os funcionários fazem ou não o crachá na hora da contratação e que, sem o crachá funcional, o acesso à Câmara só é possível como visitante.